Olá, Aparecida, bom dia, querida. Vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje estamos aqui com muita alegria para começar o livro de Números. Amém? Vamos lá? Oi, Andréia, Ângela, bom dia, meninas. Hoje estamos começando o quarto livro da Bíblia. Amém? Ontem concluímos com muita alegria o livro de Levítico, né? Nós já lemos Gênesis, 50 capítulos, já lemos Êxodo, 40 capítulos e terminamos ontem Levítico com 27 capítulos, não foi assim? Pronto. Ao todo são quantos? 50 mais 40, 90 mais 27, 117? É que hoje nós vamos começar o livro de Números e é exatamente sobre números, né? E o Salmo 90 é uma oração, né? Que diz: Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, a contar os nossos números, né? De maneira que ou para que nós alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Uma coisa é contar os nossos números sem Deus, né? E outra muito diferente é contar os nossos números com Deus, né? Assim. Então vamos lá? Hoje começando o livro de Números e começa com um censo, né? Que Deus manda Moisés fazer. Nós que estamos nesse firme propósito de leitura de toda a Bíblia, na sequência da Bíblia, exatamente como está escrito, sem tirar nem pôr, página por página, versículo a versículo. Amém? Então, às vezes a gente passa por trechos assim que a gente normalmente pularia, né? Mas, como disse Paulo, né, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? É exemplo para nós. Então vamos lá, Edeuséia, sejam todos bem-vindos, Júlia, Gustavo, né, ao livro de Números, né? Esse será o nosso endereço aqui nos próximos dias. Nós que lemos 3, 4 capítulos por dia. E assim, sem pressa, nós vamos indo, viu, Josiane, Raimundo, Débora, Eduardo. Vamos chegar. Oi, Vera, seja bem-vinda de volta, querida. Vamos chegar ao final desse ano, tendo concluído, tendo lido juntos, né, toda a Bíblia. Amém? Hoje é o dia 47 de 365 dias. Vamos lá? Números, capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. É o primeiro. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, vê, Deus é, né? É muito organizado e os números estão sempre presentes e são muito significativos, né? Assim, há quem acredite, né, na numerologia, essa coisa toda, mas acredite, é até científico, né? No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisu, filho de Redeu. De Simeão, Selimuel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, de cada tribo, né, assim, Naasson, filho de Aminadab, né, de
de Judá. Agora, de Isacar, Natanael, filho de Zuá, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazul, de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone, de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. E aqui ele vai nominando as 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Israel. Então, de cada tribo, um chefe, né, um líder, né, que respondesse ou que representasse a sua tribo. E termina de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deduel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes, né, das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Porque nós estamos agora que, terminou Êxodo, né? Veio Levítico, mas Números na sequência cronológica dos fatos, né? É quando termina o Êxodo. Né? Nós estamos aqui no segundo ano dos 40 anos que eles passam no deserto, né? Da saída do Egito. Então, é certo que esses 12 filhos de Jacó já não estão mais vivos, né? Então, de cada tribo foi levantado, né? Escolhido um homem, um príncipe, né, que representasse a sua tribo. E o censo era de homens de 20 anos para cima que fossem capazes de sair à guerra, né, assim, e nominalmente, nome por nome, né, cabeça por cabeça. Isso é tão lindo, né? Pois é assim que o Senhor nos chama, nos escolhe, né? É assim que Ele nos conhece, pelo nosso nome, né? Assim? Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram designados pelos seus nomes, né? E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, como nós lemos no início, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Por causa desse cuidado aqui, e porque aqui, bem no comecinho, eles foram ensinados pelo Senhor para assim fazer, que até hoje, né, algumas tribos, até em cumprimento, né, de profecia, não se sabe, mas, por exemplo, a tribo de Judá, né, eu sei que até hoje, mesmo espalhados por toda a terra, os judeus têm a sua descendência, né, a sua árvore genealógica muito bem definida, porque eles aprenderam a contar ou a registrar a sua própria história, né, assim, é admirável, aprenderam porque Deus ensinou assim, né. Então, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, que é o primogênito, né, dos 12 filhos de Jacó, o primogênito de Israel, né, assim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500 homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra. Somente da tribo de Ruben, são 12, né? Esse é um censo. No final nós vamos ver quantos eles eram, né? Assim, inclusive aproximadamente, porque aqui as mulheres e as crianças não foram contados, né? Assim, dos filhos de Simeão, as suas gerações, pela ordem de nascimento, né? Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300, até mais do que a tribo de Ruben, que foi 46, né, assim, e 500. Pronto, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias. Deus é bem didático, por isso repetitivo, né? Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650, né? Aí você fala, se eu tivesse, eu pularia essa parte, mas acredite, né? Veja, se Deus
Ele continua, amém? Fazendo censo até hoje. Ele sabe a sua idade, né? Conhece todas as fases da sua vida, né? Cada ano dela, né? Do início ao fim. Ele é sabedor, conhecedor, viu? Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Olha só, né? Essa tribo ela é identificada até hoje, né? Como Deus disse que seria, né? É dela que vem Jesus. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Né? Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, né? Dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, né, como Deus disse, o menor, né, será maior. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200, né? Como Deus disse, o menor seria maior, né? Do que o maior. Efraim era o mais novo, Manassés o mais velho, mas sempre foi maior. Dos filhos de Benjamim, que era o mais novinho, né? Dos filhos de Jacó, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Sim, aqui nós lemos toda a Bíblia, cada parte dela, né? Pois entendemos que para o nosso ensino foi escrita, né? Assim como nela mesma está escrita. Não pulamos nenhuma parte. Por isso, nós seguimos dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. E nós já vamos terminando esse capítulo, essa parte do capítulo do censo das 12 tribos de Israel. Veja, você tem aqui um documento histórico, né? Assim, por hora a gente pensa que está no manual de direito, ora no manual de medicina, né? Assim, onde Deus ensina como diagnosticar, como tratar a lepra, por exemplo. Ora você pensa que está na pandemia, Deus ensinando como fazer a quarentena, né? Para não se contaminar ou não contaminar a outros, né? Para não, imagina, eles estavam ali no deserto, né? Então, não ter contato com o rato, por exemplo, que hoje nós bem sabemos, né, que é um transmissor de doenças. Enfim, a Bíblia é fantástica, né? Então, dos filhos de Azer, que aqui é o penúltimo, né, o 11º filho, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Azer, 41.500, né? E dos filhos de Naftali, o último deles, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Foram estes os contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel. Eram 12 homens, cada um era pela casa de seus pais, cada um representando, né, a sua tribo. Assim, pois, todos os contados, olha aqui o número, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. 603.550. Gente, na ponta do lápis. Homens, né,
que saíram do Egito de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra. É um documento histórico, está aqui. Quantos homens saíram do Egito, né? Lá em 1400, aproximadamente, né? 1405 antes de Cristo. Antes de Cristo. Quanto? A Bíblia tem o documento. Está aqui o documento. Tá aqui, está registrado. 600 e quanto? 603, né? 603.550 homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra, sem contar as mulheres e as crianças. Por isso a gente diz que era mais de 1 milhão de pessoas, seguramente, né? Contando as mulheres, as crianças, os idosos, né? Porventura aquele que tinha alguma limitação, alguma deficiência, que também não podia, né, sair à guerra. Com certeza mais de 1 milhão de pessoas saiu do Egito. E como nós sabemos disso? Porque está aqui o documento, né? É por isso que nós precisamos, né, aprender com Deus a contar os nossos dias, a contar os nossos números, né? Assim, a vida é feita de ciclos, né? A nossa idade, né? Os nossos filhos, sabe? A nossa renda, né? Assim, Li, não é, querida? Né? Quanto a gente pode gastar, quanto a gente pode investir, quanto a gente pode guardar, né, assim, poupar, economizar, né, quanto são números, né, a vida é feita, há quem é dessa área, né, que vê tudo em números, e né, então nós precisamos, né, e essa é a nossa oração, aqui a gente lê e ora, né, a palavra, né, a gente ora a palavra e nós precisamos, Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, né, Li? Oi, Euseias, missionário Alex, a paz do Senhor, mulher, a paz do Senhor, homem de Deus, né? A nossa é forte, não é, Alex? Nós precisamos mesmo, né? Como disse o salmista lá no Salmo 90, né? Versículo 12, precisamos, Senhor, ensina-nos, né, a contar. Nós queremos contar com o Senhor, né? Porque com Ele rende, né? É a bênção do Senhor que enriquece, né? Assim, há quem tenha muito e é tão pobre, né? Assim, e há quem tenha pouco aos olhos de alguém e é tão rico, né? Então, nós precisamos, sim, Senhor, da sua ajuda, ensina-nos, né? Assim como o Senhor disse a Moisés aqui, literalmente, faz um censo, um levantamento, conta, e dessa maneira você vai contar. Ensina-nos nós também, aqui em nossa geração, em nossa circunstância, em nossa condição atual, ensina-nos a contar os nossos números, né? Para que nós, com o coração sábio, né? Com a tua sabedoria, com o teu entendimento, com a tua visão. Não é assim, Alex? Vamos lá? E o capítulo 1 de Números, estamos aqui, Alex, na leitura da Bíblia, de toda ela, né, na sequência, né, como está escrito, e nós não pulamos nenhuma parte. Por isso nós lemos aqui não sei quantas vezes, acho que 12 vezes, né? Deus é muito didático, por isso é repetitivo, mas nós entendemos, como disse Paulo, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Assim, os levitas não são contados, vê? Realmente faltou um, não foi? Levi. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Esse era a função, o papel, o trabalho deles, e de todos os seus utensílios, de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o amarrarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Gente, Deus é muito organizado, né? Nós passamos muitos capítulos lendo sobre o tabernáculo, né? Como ele foi construído, né? Tudo de acordo com um modelo, né? Assim,
que Moisés viu no monte, né, que Deus mostrou a Moisés todo o material, as cores, tudo. Deus, em certos momentos Deus parecia uma costureira ensinando assim, sabe, 50 laçadas, tá escrito. A parte que sobrar da cortina, a saber, meia cortina, você vai dobrar assim, não, rico em detalhes, né, de cores e tudo simbólico para o que espiritualmente é uma realidade, né, nós sabemos que é uma sombra, um símbolo. Oi, Jadson, seja bem-vindo, querido. Oi, Lia, sua voz é suave porque tem o Espírito Santo de Deus. Amém, querida. Eu tô me esforçando pra falar alto, eu falo normalmente baixo, sabe? E as pessoas têm sempre que falar 2 vezes, aí a pessoa fala, hã? Aí quando é aqui eu tô gritando. Então, aí veja, nós agora estamos na parte, olha como Deus é organizado, né? Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, ele vai dizer, né? Um clássico, né, da Bíblia a gente conhece, né? Façam tudo com decência e ordem. Esses dias, estudando para a escola bíblica, né, descobri uma versão muito linda que diz: façam tudo de uma maneira com o decência, com dignidade, né? Numa outra versão, de uma maneira cortês e organizada. O ordem ali, realmente, o contexto, né, do capítulo 14 de 1 Coríntios é Paulo organizando a coisa ali que estava uma bagunça, né? Uns profetizavam ao mesmo tempo, sabe assim, o culto estava meio bagunçado e ele foi ali e organizou, e ele termina, depois de colocar tudo no seu devido lugar, de como deveria ser, ele termina esse capítulo extenso, né, de 40 versículos, com esse clássico que a gente usa muito, e fala de organização, né? Quando você lê, quando você conhece, como nós estamos lendo e conhecendo Deus, né, através do Antigo Testamento, e é muito importante para entender, né, assim, Alex, o Novo Testamento, a gente vê o quanto Deus é organizado. Veja aqui, os levitas, eles eram essa tribo que foi separada, né, para servir aos seus irmãos. Veja, eles que montavam e desmontavam o tabernáculo, eles levavam, quando a nuvem erguia e seguia, que era o sinal de que eles deviam prosseguir. Eram eles que levavam nas costas, gente, né, todo o tabernáculo, né, somente eles. Então, eles aqui nesse momento não foram contados e eles ficavam, então, eles se acampavam à volta aqui, né, do tabernáculo. Nós vamos continuar lendo e Deus vai dizer onde cada tribo, é tanto que se você fizesse uma foto de cima, há quem visualizou o que aqui está descrito e tem imagens aí no Google, que você olhando de cima, você vê cada tribo, o lugar de cada tribo e a bandeira, né, de estandarte de cada tribo, assim, organizado. Deus, esse é Deus. Então, quando o tabernáculo partir, né, os levitas vão desamarrar, né? E quando assentar no arraial, os levitas vão amarrar. Os filhos de Israel se acamparam cada um no seu arraial, né? Ninguém podia chegar e nós vamos montar aqui tá bom, tá arejado, aqui não é do lado do sol, não. Cada tribo tinha o seu devido lugar. Isso diz muito sobre Deus, né? A gente aprende muito com isso. Ajuda-nos, Senhor. Há tanta coisa na nossa vida que a gente olha assim e fala, meu Deus, que bagunça, né? Eu digo emocionalmente, né? Por que não dizer também, né? No ambiente que a gente mora, no nosso lar, nossa casa, há sempre um quartinho da bagunça, né? Onde ficam assuntos, né, não resolvidos ali, entulhados. E nós precisamos, né, da ajuda de Deus. Deus é organizado, né? E nós somos a sua morada, né? Assim, nós somos essa casa espiritual que está sendo construída por Deus. Ele é o seu morador, né? E certamente é do seu interesse nos ver em ordem, né? Organizados, né? Emocionalmente. Que a casa, né? Os nossos ambientes é uma extensão de nós, né? Então essa é a nossa oração, Senhor. Ajude-nos, né, a nos organizar. Amém? A quem não consiga, porque ainda não pediu ajuda a Deus, né? Deus ajuda. E é tão bom, não é? Saudável. Então,
Os filhos de Israel se acamparam cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, a sua bandeira, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparam onde? Ao redor, que eram eles os responsáveis, né? Por armar, desarmar, fazer funcionar. Eram eles que, né? Ministravam ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão para si, ou tomarão a si, o cuidar. Olha, gente, que termo lindo! O cuidar do tabernáculo. Oh, Deus é tão lindo. Essa era a função. Cada tribo tinha, olha só, o cuidar do tabernáculo do testemunho. E assim termina o capítulo 1. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. E este é o capítulo 1 de Levítico. Vê o quanto nos enriqueceu? Vamos então para o capítulo 2, que segue com o Senhor dizendo como cada tribo deveria se acampar. Olha só. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte, à sua bandeira, segundo as insígnias, gente, da casa de seus pais. Ou seja, existia brasão que fala? Um brasão, né, Li? Obrigada, Li, pelo apoio, viu? Que você encontre, querida, em seu caminho, em seus projetos, sabe? O mesmo apoio, o mesmo encorajamento, ainda hoje, amém? Nesse tempo, né, da sua vida. Quero agradecer também a Maria Socorro, também pelo apoio e pela sua companhia, amém? Vera, Antônio, né, Maria Socorro, Jadson, Rita, Cícera, né? A nossa turminha de sempre está atrasada hoje, acho que é porque hoje eu comecei mais cedo. Quero firmar esse horário para a gente estar sempre juntos aqui no mesmo horário, bem? Então vamos lá. Então cada tribo tinha o seu brasão, né? A sua insígnia, né? Da casa de seus pais ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Eram todos de frente, mas era como se fosse um círculo, né, em volta do tabernáculo. Os que se acamparem ao lado oriental, é aqui que cada um vai saber em que, né, acampar, em que direção, né? Os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá. Vê. Exatamente o lugar, gente, Deus dizia, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. Não foi assim no caso de Judá? Então ele dizia a localização, né, a direção onde a tribo deveria ficar e quem era ali o príncipe, o chefe, o líder, né, daquela tribo. Porque já não era mais, no caso aqui, Judá já era falecido. Nós estamos falando aqui de 430 anos depois, né? Então, e junto a ele se acampará a tribo de Isacar. E Natanael, né, filho de Zuá, será o príncipe, né, dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400, né? Como nós lemos no capítulo 1. Depois, a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Aí você fala, para que isso é tão importante? Além de ser um documento histórico, né, assim, imagina, naquele momento eles não tinham ideia de que, nós estamos falando de 1400, né, antes de Cristo, nós estamos no ano de 2023, depois de Cristo, que nós estaríamos lendo esse documento agora e que o seu nome estaria registrado. Tá, mas, né, por que isso é tão importante? Porque Malaquias, né, é só mais um registro que diz que diante de Deus, né, ou no céu, existem livros. Apocalipse, por exemplo, diz, né, quando João vê os mortos, né, grandes e pequenos, importantes, né? E os simples, em pé, diante do trono de Deus, ele vai falar que os livros foram abertos. E os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros, né? E ele vai falar do livro da vida, né? E ele vai dizer que quem não for encontrado, né,
o nome que não for encontrado escrito nesse livro, essa pessoa será jogada no lago de fogo, né? Esse lago de fogo é a segunda morte. Eu estou me referindo aqui a Apocalipse capítulo 20, mas só para dizer que existem livros, né? Malaquias 3, por exemplo, vai falar desse Sefer, desse livro, que é um memorial que está diante de Deus, onde está escrito o nome meu e seu, o nome de cada pessoa que honra e que ama o nome de Deus. Deus tem um livro com o nome de cada pessoa escrito. Então, assim, Deus continua registrando, né? Deus tem tudo registrado, sim, nos mínimos detalhes, né? Então, por isso que a gente aprende muito no livro de Números, né? Muito mesmo. Eu amo as histórias. Aí, quando chega essas partes, assim, eu não pulo, porque o Senhor tem sempre algo a nos acrescentar. Não é assim, Bianca? Então, eu quero já te perguntar, eu ainda não perguntei hoje. Esse é o nosso livro, o nosso Sefer, o nosso livro de oração desse ano. Nós estamos aqui no dia 16, né, no dia 47, e eu quero anotar o seu nome, se você quiser, né? Esse livro nos acompanha, vai nos acompanhar durante todo esse ano, né? Em nossas orações, em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e de noite, às 6 da manhã, ao meio-dia e ao pôr do sol, né? Às 6 da tarde. Temos também o clamor da meia-noite, né? Os nossos círculos de oração, onde eu sempre estou, e eu quero levar o seu nome comigo. Você querendo é só dizer: ô Pai, quantas mensagens, olha! Oi, Jair! Bom dia, Pai do Senhor. Pronto, olha, hoje como combinado, eu já estava sentindo a sua falta. Hoje foi você que se atrasou. Vamos lá? Amparo. Sim. Pronto, ó, Rita foi a primeira a pedir. Coloque o meu nome, Cássia. Sim. Vamos lá? Vamos colocar Jair, como sempre, né, Jair? Vamos colocar. E você querendo pode deixar o seu nome aqui, nós vamos estar colocando, e a partir de hoje, né, a partir desse dia 47, não é só para hoje, é a partir de hoje, durante todo esse ano, né, se o Senhor assim nos permitir, né, nos der vida e saúde, né, em nome de Jesus nós queremos, a partir de hoje, estar levando em nossas orações, né, Jair? Gente, eu preciso conversar na hora que combinamos, né, que Jair ontem procurou, não encontrou, aí Jair vai e se atrasa. Mas que bom que você chegou, querido. Nós já lemos o capítulo 1 e estamos agora no capítulo 2. Estamos aqui no livro de Números, né? Glória a Deus. Mais alguém quer o seu nome, né? Em nosso Sefer, em nosso livro de oração. Só dizer, eu vou estar colocando. Então, depois a tribo de Zebulon, né? E Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. Vê? Tinha também a ordem, não só de como eles deviam se acampar, né, assim, a direção bem direitinho, com seu estandarte, né, com a sua insígnia, com seu brasão, mas tinha também a ordem, né? A nuvem levantava, agora eles entendiam que era a hora de partir. Aí cada um ia, não, tinha a ordem, né? Primeiro era a tribo de Judá, como Deus está dizendo aqui. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisu, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. Aqui já ele está dizendo, né? Porque no capítulo 1 foi escolhido. Nós estamos começando o livro de Números, é sobre números, né? Começa com o censo. Então, foram contados todos os homens de 20 anos para cima que eram capazes de sair à guerra. De cada tribo nós lemos, né, repetidamente, como nós já estamos acostumados. Olha só, a minha Bíblia tem o desenho, gente, que eu disse, de como, depois de organizado, ficavam as tribos, a localização de cada uma delas. É como se você fizesse uma foto de cima, você via exatamente isso aqui. Quando eu terminar de ler, vou mostrar para vocês.
E ao final, Jair, chegamos ao número de quanto, gente? 603, né? 603.550? 603.550 homens. Nós estamos aqui no segundo ano depois da saída do Egito, né? 1400, 1405 antes de Cristo, né? No segundo ano dos 40 anos que eles passaram no deserto. Então, feito esse censo, já aí chegamos a esse número. Então, nós temos aqui um documento histórico, né? Eu estava dizendo aqui que às vezes é um manual de medicina, de direito, né? E aqui é um verdadeiro documento histórico. E aqui no capítulo 2, Deus agora está organizando a maneira como eles deveriam se acampar, o tabernáculo no meio sempre, né? Assim, em volta do tabernáculo, literalmente, a tribo de Levi, né? E nós temos aqui 4 famílias, que é Merari, Coate, os Gersonitas, né? Que eram os filhos de Arão, né? Enfim, literalmente. E no norte, a tribo de Dan, de Azer, Naftali. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao leste, Judá, Isacar, Zebulon. E ao oeste, Efraim, Manassés, Benjamim. Visualmente falando, é assim. No texto, segue dizendo... no caso do estandarte de Ruben, né? Segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeu, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300, né? Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben, né? Porque era como se fosse o príncipe Ruben, junto dele Simeão e Gade. Aí juntava os 3. Era 3 tribos, 3. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Entendeu? Porque a de Levi não foram contados entre eles, porque eles ficavam em volta do tabernáculo que ficava no meio. Todos se acampavam em volta, né? Então, todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas. Estes marcharão em segundo lugar, né? Com Judá estava Isacar e Zebulon, eles marchariam em primeiro. Então, na ordem, né, quando eles viajavam, né, quando eles marchavam, Judá ia primeiro. E o arraial de Ruben em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, sempre no meio, né? Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, né? Segundo os seus estandartes. Porque Deus fez questão, hein, Jair, né? De organizar desta maneira, né? Sabendo que Deus é didático, né? E sempre está nos ensinando, né? Ora, se Deus se deu ao trabalho de organizar o seu povo dessa maneira, será que hoje, cadê Rodrigo, né? Será que hoje é diferente? Não, Deus tem um lugar para cada um de nós. Ele é personalizado, né? É particular, né? É certo que Deus tem um lugar para cada um de nós, né? Assim, Jair, vamos lá, queridos? O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elissama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E estes príncipes representavam a sua tribo. São 12 príncipes, Jair, cada um representando a sua tribo, né? O líder de cada tribo. E os seus exércitos, segundo o censo, foram 40.500, não foi assim? Junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200.
Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim, veja, nem mais 3 agora agrupados assim, né? Que é Efraim, Manassés e Benjamim, foram 180.100, segundo as suas turmas. Estes marcharão em terceiro lugar, não é assim? O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, agora a tribo de Dan, né? Estará para o norte, segundo as suas turmas, Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer, e o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. O seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E esses marcharão agora em último lugar. Então, em primeiro lugar estava a tribo de Judá, né, com Isacar e Zebulon. Em segundo lugar, a tribo de Ruben, com Simeão e Gade, né. Em terceiro lugar está a tribo de Efraim, com Manassés e Benjamim. E em quarto e último lugar, a tribo de Dan, né, junto com Azer e Naftali. Ao todos 11 tribos, porque no meio, onde ficava o tabernáculo, estava a tribo de Levi. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram, como no capítulo 1 terminou dizendo, 603.550. A conta bateu, amém? Bateu, 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, as suas bandeiras, né? E as suas insígnias, né? Seu brasão, né? E assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. E esse foi o capítulo 2 do livro de Números, né? Um pedacinho da Bíblia, que a maioria de nós, até mesmo cristãos, desconhecemos, o que é uma pena, né? Porque nós temos muito que aprender aqui, a começar que Deus é organizado e que isso não mudou, né? Assim, e que nós precisamos disso, né? É nós que precisamos. E, como eu disse, não repare na minha Bíblia velhinha, esta é a minha Bíblia, eu tenho várias, mas esta é o meu xodó. E aqui está a imagem que... Olha só, dá pra ver? Olha. Dá pra ver, Jair? Oi, Bianca. Olha só, aqui está o tabernáculo. Isso, olha. Como ficavam acampados, segundo a organização, né, de Deus. Aqui está o tabernáculo e em volta as famílias, as principais famílias, né? Aqui ficava Moisés, Arão e seus filhos. Aqui está Merari, Coate e Gerson, as 3 famílias de levitas que eram responsáveis por armar e desarmar o tabernáculo. E aqui ficavam as tribos, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Vê, era assim que eles ficavam organizados. Quando se acampavam e quando se levantavam também existia uma sequência, né? Quem ia primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Isso diz muito sobre Deus, muito reflexo, né? Jair, não dá pra ver. Mas no Google, se você colocar, encontra, sabe? É lindo de ver, parece uma foto. E veja, eles não tinham essa visão porque estavam de baixo, né? Mas assim, eles se organizavam, mas quem via de cima era assim que via, né? Nossa, diz muito sobre Deus, né? E sobre nós. E por isso nós oramos, Senhor, que as nossas contas, né?
assim como terminou o capítulo 1 e terminou o capítulo 2, que em nossa vida, Senhor, com o passar dos anos, né, das nossas temporadas, né, das nossas estações, nós sabemos que a vida é feita de ciclos e o Senhor é atento a isso. Nós aqui muitas vezes não atentamos, mas nós precisamos. Quando o salmista no Salmo 90 fala que nós pede, né, como nós pedimos agora, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, né, para que nós alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Certamente era disso que ele estava falando, sabe? Que ao final de cada capítulo da nossa vida, né, quando contados, né, os nossos dias, os nossos números, que são inúmeros, né, assim, não é só os nossos anos, né, Jair, as contas fechem, né, que elas batam, assim como terminou o capítulo 1, terminou o 2, né, repetindo os números e somados deu exatamente o mesmo número, né? Que na nossa vida não seja diferente, sabe? Que isso tudo esteja no seu devido lugar, né? Pois há um propósito, um tempo, né? Assim, determinado para todo o propósito, né? Debaixo do céu. Então, que nós vivamos, né? Cada tempo, Senhor, na sua plenitude, que a sua alegria em nós seja completa, sabe? Que nada fique mal resolvido, né? Assim, Jair. E que nós possamos, sabe? Aprender a contar com o Senhor, né? Que nós tenhamos esse bom senso, né? Assim, essa sabedoria que vem do alto, né? Então vamos para o capítulo 3, vamos lá? Número e ofício dos levitas. Né? Que tribo era essa? Né? Que papel era esse? Qual era a função dos levitas? Né? Eles existem até hoje, amém? São esses, né, que foram separados por Deus para servir a seus irmãos, né? A quem nasceu para ser médico, advogado. A gente sempre vai citar essas profissões, né, mais tradicionais. Cada um de nós nasceu com um propósito, uma missão a cumprir. Cada um de nós tem uma vocação, veio com um talento, né? Assim, tem um dom de Deus, né? E há aqueles que você não vai encontrar numa empresa, né? Assim, porque ele foi separado para estar no altar, né? Está aí os padres, os pastores, né? É a tribo de Levi, ela continua existindo até hoje, né? São os nossos guias, né, espirituais, que foram separados por Deus para isso, né? Assim, vamos lá? São estas pessoas, ou são estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, né? Todos descendem de Arão, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes, sempre por nome. Deus não mudou, viu? E são estes os nomes dos filhos de Arão. O primogênito é Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. A gente sabe que Nadab e Abiú morreram, não foi assim? Porque não fizeram distinção entre o santo e profano, entraram lá no santo lugar com fogo estranho e eles foram mortos ali. E assim, estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab, como eu disse, né, e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, né? Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdote diante de Arão, seu pai. Ele tinha 4, né, Jair? Nós seguimos agradecendo a Jair, graças a ele, ao seu incentivo e apoio, exemplo. Amém, queridos? Né? A leitura da Bíblia já está com 1000 curtidas, né? Jair está sempre por aqui incentivando, né? E que nós possamos fazer o mesmo, né, Jair? Oi, Vera, Antônio, vamos lá? Continuando a nossa leitura da Bíblia, estamos aqui para servir, amém? Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, né? E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação para ministrarem no tabernáculo. E grande era o serviço, queridos.
terão cuidado de todos os utensílios da tenda, lembra lá? Da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrar no tabernáculo. Veja que é a mesma palavra que nós usamos até hoje, né? Darão, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Ele não, né, Deus? Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Né? Todo primogênito, né? Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, lembra? Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. Então Deus vai usar desse princípio para explicar para eles por que a tribo de Levi era diferenciada. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta, agora mandou contar, vê separadamente, né? Os filhos de Levi, vamos lá, queridos, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade, agora aqui, ó, de 1 mês para cima. As outras tribos foram contadas de todos os homens, de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra. Não foi assim no caso da tribo de Levi, de 1 mês para cima. Todo homem da idade de 1 mês para cima, e Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes, né? Gerson, Coate e Merari. Eram 3 meninos, né? Então, 3 famílias. E são aquelas famílias que não deu para visualizar bem, né, Jair? Que ficavam em torno, literalmente, eles se acampavam do lado. Aqui ficava Moisés, Arão e seus filhos, né? No caso, Itamar e Eleazar, né? Aqui, que eram Moisés, né? Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote e os seus 2 filhos, né? Aqui. E aqui ficava... Pronto, aqui. Aí aqui está o tabernáculo, né? Desse lado aqui ficava a família de Coate, aqui a família de Merari e aqui a família de Gerson, que são os 3 filhos, ou as 3 famílias da tribo de Levi. No meio estava o tabernáculo, né? Então eles literalmente acampavam em volta do tabernáculo, porque eles viviam ali. É como um padre que não sai do mosteiro, né? Eles vivem ali. E tudo, por exemplo, eles que limpavam, né? Eram eles que faziam a missa, né? Tudo que diz respeito, né, ao funcionamento, né, de uma igreja, era a igreja, né? Eram eles que faziam. Vamos lá, Jair! Ontem chegamos a 14, não foi assim, 15 mil curtidas, não foi? Graças a Jair, a sua ajuda, a seu incentivo. Vamos lá? Né, para que, como foi que você disse, Jair? Sim, para que a leitura da Bíblia chegue, né, para mais pessoas. Vamos lá. Então, Moisés contou, segundo o mandado do Senhor, como lhe foram ordenados, são estes os filhos de Levi, pelos seus nomes, como eu disse, né? Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, né? Pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. E aí vai, de Gerson é a família dos Libnitas, né? E dos Semeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Aí você fala, mas imagina você... E você nem precisa imaginar, porque isso é uma realidade espiritual. O seu nome está escrito no livro da vida, né? Assim, você que tem Jesus como Senhor e Salvador, né? Que fez de Deus o Senhor da sua vida. Pronto, você tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Mas existem muitos outros livros, inclusive o livro da sua vida, onde você é o protagonista, o personagem principal. E Deus escreve. Né? Salmo 139 diz que ele escreveu os nossos dias antes do primeiro deles vir a existir, né? E aí ele está se referindo ao dia da concepção ou ao dia do nosso nascimento. O fato é que está escrito que ele escreveu os nossos dias. Deus, né, continua sendo o autor, né, da nossa história. Então é por demais importante essas partes, né, Jair, da Bíblia nos lembra esta verdade,
né, assim? Então, de Gerson é a família dos Libinitas e dos Simeitas, são essas famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, o Senhor faz sempre questão de dizer, por nome, de um mês, gente, de nascido para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente, né? Como eu disse, no caso aqui dos Gersonitas, eles ficaram aqui, então atrás, né? Atrás, porque a frente ficava aqui, o Santo dos Santos, né? O Santíssimo Lugar. Então, até o lugar, eles não escolheram, Deus escolheu o lugar onde eles deveriam se acampar. Pensa, que segurança, né, nós temos quando nós contamos, né, com a ajuda de Deus, ou quando Deus nos ensina, né, a contar os nossos números. É o lugar mais seguro que existe, né, assim. A quem não faz assim, aí tá aí, né, Jair, se transformando em, eu nem sei como, as pessoas que fazem o que agora nós chamamos de harmonização facial, né, meninas? Enfim, que não se conformam, né, com a própria idade. Eu não tô falando de saúde, nada disso, mas, sabe assim, que confusão isso traz, né, quando nós não sabemos contar os nossos números, né? A gente se endivida, né? Gasta mais do que ganha, enfim, uma série de complicações que nós não precisamos passar, né? Se nós contarmos com a ajuda de Deus. Então, o príncipe da casa paterna, sim, as famílias vão se acampar atrás do tabernáculo ao ocidente, que era aqui. O príncipe da casa paterna do Gersonita será Eliasaf, filho de Lael. Veja que foi Deus que escolheu. Não foi sorteio, não foi Moisés, não foi Arão. Nem foi ele que se candidatou. Foi Deus que escolheu. Eu quero fulano. E assim é até hoje. E Deus faz distinção entre pessoas? Não. E faz, mas com um propósito. Olha, eu vou escolher Jair para isso. Eu vou dar a ele essa unção, essa capacidade para executar e assim, assim, assim. E Jair só será feliz quando entender assim, né, Jair? Que ele foi ungido para isso, né? E será a melhor coisa que ele vai fazer na vida, né? Tá aí os que souberam viver essa vida, né? Que chegaram lá, que conseguiram, porque entenderam assim. Porque entenderam assim. Descobriram o seu dom, despertou, desenvolveu o seu dom e foi muito feliz. Todos os que foram bem-sucedidos nessa vida, né, entenderam isso. Entenderam assim, né? Então Deus não faz a acepção no sentido de mais ou menos, não, é uma medida, é uma capacidade de acordo com o que cada um vai precisar. Inclusive o maná de hoje, que é o que nós estamos comendo agora, né, Jair? Seja bem-vinda, Paola. Foi escolhido para servir, Jair, para ajudar as pessoas, logo vi. É o que você faz, querido. Você é um ajudador, um encorajador. Isso, inclusive, é um dos dons, sabia? O encorajador. Aí fala, mas que dom é o seu, gente? Nenhum outro seria próspero e bem-sucedido se não existisse o encorajador. Veja que dom importante, né? E os dons são múltiplos, assim, são diversos, né? A gente que é crente, assembleiano, então, acha que é só cantar e pregar, né? Mas ele é, como diz, é uma das cartas de Paulo, né? É multiforme, né? São vários, né? Eu diria até que infinitos, porque ainda que em cada pessoa é diferente, né? É singular. Por exemplo, há quem tenha o dom da palavra, mas nenhum vai ministrar a palavra igual ao outro, né? Você vê, a Camila Barros é diferente da Thalita Pereira, né? Todas têm as duas têm o mesmo dom, mas é único a maneira como Deus usa, ou como Deus se manifesta, se mostra através de cada uma, né? Assim, é verdade, Jair, nós somos testemunhas disso, viu? Seja bem-vinda, Paula. Então, tudo isso a gente lembra, a gente aprende, né? Lendo a Bíblia. Os filhos de Gerson terão o seu cargo, sim, tem a função, né? O papel, o trabalho na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar,
as suas cordas e todo o serviço a eles devido. Veja, eles eram os responsáveis por esta parte do tabernáculo. Essa era a sua função, esse era o seu papel e esse era o seu trabalho. Ou seja, claramente definido. Deus mudou? Não mesmo. Todos nós, né, Jair? Todos nós nascemos com um propósito, uma missão a cumprir. Não é assim, Antônio? Maria Socorro, Jadson tá caladinho hoje, né? Vamos lá? Antônio, Maria Socorro, todos nós, né, Maria, nascemos com uma missão a cumprir, né? E é nisso que nós devemos estar ocupados. Então, essa era a família de Gerson, são 3. De Coate é a família dos Arhan, que é Arhan, né? Arhamitas, e a dos Isaritas, e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. Viu? A seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas serão Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a ele devido. Ou seja, tudo o que era necessário para que todos esses utensílios funcionassem. Qual era a função da mesa? Ficava ali os pães, né? Assim, então, quem devia fazer o pão? A família dos coatitas, as famílias de Coate, né? Era a função deles, não era a função da família de Gerson. Não era o trabalho deles. O deles era aquele outro que nós lemos aqui. Vê? Então, nós precisamos saber, né? Qual é a nossa missão, né? Qual é a chamada que o Senhor tem para nós, né? Assim, Maria, né, Jair? Então, esta era a família de Coate. Olha só, a cargo deles, a arca, gente, a arca, onde ficava literalmente a presença de Deus, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com tudo e todo o serviço a eles devidos, né? Era a manutenção, tudo eram eles, inclusive, que carregavam. A arca, por exemplo, há quem morreu porque, nós vamos chegar lá, né? Tocou, não podia tocar, tinham varas que eram colocadas e eles seguravam nas varas, né, assim? Então, quem carregava a arca, literalmente, eram eles, viu? Que função, né? Que missão, glória a Deus. Agora vem os príncipes dos príncipes de Levi. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, né? Porque nós temos aqui as 3 famílias. Agora vem a de Merari, né? Mas sobre elas, tipo, quem liderava, né? A tribo de Levi, o filho de Arão, né? Eleazar. O sacerdote terá o que? A superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. Sim, por isso que ele foi colocado aqui. Porque essa parte do santuário, como eram os coatitas que cuidavam, então sobre eles tinha uma liderança, no caso era Eleazar. Era uma parte, gente, era a arca, né? Além do candelabro, de todos esses utensílios aqui, a parte principal do tabernáculo era a arca. Então, a liderança, a superintendência, né, assim, estava a cargo de Eleazar, um dos filhos de Arão. E agora vem a tribo de Merari, a terceira e última família da tribo de Levi, é a família dos Malitas e dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. Eram sempre menos de 10.000, você reparou? O príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, acampação ao lado do tabernáculo, agora do lado norte. Né, assim? Gerson ficava aqui atrás, né, assim? Coate aqui, e aqui está Merari. O tabernáculo está no meio. Aqui está Moisés, Arão e seus filhos, que é Eleazar, né? Pronto, e aí os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo o quê? As tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devidos, ou seja, toda
Eu imagino que é toda a estrutura, porque as tábuas, as estacas, toda a parte, né? Porque as cortinas ficou para Gerson, não foi? A primeira família. Então, a parte da estrutura, né, Jair? Da estrutura do tabernáculo, então, ficou a cargo da família de Merari. E essa parte termina dizendo as suas cordas, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, ou seja, toda a estrutura que erguia, né, que sustentava o tabernáculo estava então a cargo, né, da família de Merari. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, como eu disse aqui, não é? Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário. Então eram eles os responsáveis pelo culto, né, ou pelos sacrifícios, né, que eram feitos ali. Para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel, o estranho que se aproximar morrerá. O Senhor não aceitava, né, um estranho por ali. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, agora aqui, né, separadamente de 1 mês para cima, segundo as suas famílias, todo homem, como disse, de 1 mês para cima, foram 22.000. Então essa era a tribo de Levi, devidamente organizada, designada, né, com seus números, né, a sua função. Veja que os números, né, estão sempre presentes, né? E este é o capítulo 3, que segue e termina dizendo agora sobre o resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, como sempre, de 1 mês para cima. Agora só os primogênitos, né? E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, um de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Quantos eram da tribo de Levi? 22.000. Outra conta bateu, né? Porque eles representavam, né, assim, o primogênito, todo primogênito das tribos, né? Que o Senhor, tipo, é meu, mas eu devolvo, assim, pode continuar sendo seu, né? Mas no lugar deles eu vou tomar para mim a tribo de Levi. E, gente, não há coisa melhor do que ter Deus como a sua porção, né? Porque, veja, lá na hora da conquista da terra, nós vamos chegar nessa parte, é uma parte muito linda. Todas as tribos tinham, né, a sua terra, a sua herança, a sua possessão. E a tribo de Levi não tinha, né? Mas Deus disse: eu sou a sua porção. Então, foi Deus que sempre sustentou a eles. E isso é muito lindo, né? Nós vamos ler e vamos entender isso mais a fundo, né? Já aí, à medida que a gente segue e se aprofunda na leitura da Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, pelo resgate dos 273, porque sou... Olha isso, gente. Quantos foram os levitas? 22.000. Quando ele contou os primogênitos, deu 22.000, mas deu, eu vi aqui, mas tá sobrando 273. Deus não esqueceu não, viu? Deus sabe fazer as contas. Ele vai dizer, pelo resgate dos 273, né, dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Gente, esse é Deus. Tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que excedem, os que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário, a moeda, né? Eles tinham o próprio dinheiro, viu?
deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja que a Bíblia não esconde nada, não omite nada. Veja, a conta bateu, deu 22 mais 22.273. E aí Deus fez um valor equivalente, né, desse resgate, e esse dinheiro foi dado a Arão e a seus filhos. E essas pessoas também foram liberadas, né, para as suas tribos, né, para as suas famílias, porque ali, né, no tabernáculo, a serviço do tabernáculo, ficava só a tribo de Levi. Então, assim, Deus é de uma lindeza, de uma justiça, de uma organização, assim, que você sabe, assim, a nossa fé, ela tem um firme fundamento, né, Jair? E fundamento é o quê? O alicerce. Nós estamos aqui, ó, há quem vive dos salmos, e muito bem, né, assim, é sobremesa, né, alimenta, sustenta, sim, né, de provérbios, quantos anos, né, passamos ali, às vezes a vida inteira, e será alimentado. Mas o alicerce está aqui, sabe? Porque quando a gente entende o Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento, gente, tipo assim, é que nem uma pregadora que eu gosto muito, a Joyce Meyer, ela fala assim, eu sei porque eu sei que Deus me ama, porque isso foi fundamentado aqui. E é porque ela estuda a Bíblia há mais de 40 anos, né? Então, é isso, aqui está o alicerce, né? Que inclusive a gente pouco valoriza, são partes que a gente costuma pular, né? Assim, Laís, oi Elisângela, são partes que a gente costuma pular, né? Porque todo mundo quer ver a parede, né, Jair? Todo mundo quer ver as janelas, né? A mobília, o telhado, que é aparente, né, Senhor? É o que a gente mais é necessário trabalhar muito bem no alicerce, no fundamento da nossa fé. A nossa fé não é emoção, não é arrepio, não é achismo. Há tanta gente aí, né, levados, né, por qualquer vento, assim, soa como verdade, mas na realidade, para quem conhece a Bíblia, não é, né, assim. Então, a nossa fé não é achismo, não é baseada em emoções, né, assim. Até em sonhos Deus fala conosco, e quem conhece a Bíblia e é biblicamente maduro, é espiritualmente maduro também, e entende, porque faz sentido com a Bíblia, está sempre associado. Deus nunca vai se contradizer, né, assim? Nunca, jamais, né? E aqui não há nada oculto, assim. Tipo, a Bíblia, ela mesma se revela, né? Ela mesma se explica, né? Eu digo assim, que das histórias, nós vamos chegar nessa parte, né? São as partes mais, assim, que a gente gosta, né? Mas como eu disse, essa parte aqui, ela é necessária, ela é alicerce. Ela é alicerce, né? E quem está bem alicerçado assim, pense numa construção que é você e eu, que somos essa casa espiritual, né? Essa casa de Deus. Será uma casa muito bem estabelecida, consolidada, né? E quando vier o vento, ó, permanecerá de pé, né? Assim, então por isso nós lemos toda a Bíblia, sem pular nenhuma parte, né? Assim, Jair. Então, por hoje, nós lemos os 3 capítulos, né, Antônio, Maria, Jadson, Jair, Edna, oi Eli, que bom que você ficou um pouco, querida, que você seja abençoada, que você conte os seus números, né, assim, Jair, essa é a nossa oração de hoje. Hoje começamos números, Eli, nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, terminamos ontem, hoje começando números, estamos aqui no capítulo 3, amanhã continuaremos a partir do capítulo 4 e pedindo sempre ao Senhor que nos ensine a contar os nossos números, assim como ensinou a Moisés, ao seu povo, né? Nos ajude também, Senhor, a contar os nossos números, né? A contar os nossos dias, a contar as nossas horas, a contar o nosso dinheiro, né? Assim, a nossa renda, todos os nossos números. E são muitos números, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, para que nós alcancemos, né? Com a sua ajuda, um coração sábio, um coração verdadeiramente sábio, como disse o salmista no Salmo 90, versículo 12.
né? E que desperta em nós, Senhor, se nós ainda não descobrimos, né, qual é a nossa missão, o nosso papel nesta vida, né? Ajuda-nos a despertar o dom de Deus em nós, né? A Bíblia fala dos seus livros, né? Que nós seremos julgados de acordo com o que está escrito nos seus livros, né? Cada um de acordo com a vida que tiveram. E existe o livro da vida, onde o nosso nome deve estar escrito, Senhor, que o nosso nome esteja nesse memorial, né? Nesse Sefer, que citou Malaquias no capítulo 3, onde está escrito o nome de todos aqueles que honram e que amam o teu nome, né? Que ainda te respeitam, né? De todos aqueles que honram e que amam o teu nome, né? Que ainda te respeitam, né? Percebemos o quanto o Senhor é organizado, né? O quanto o Senhor tem registrado os nossos números. A Bíblia diz que o Senhor sabe até a quantidade dos fios de cabelo que nós temos, né? Assim está escrito, e esta é a verdade, né? O Salmo 139 diz que o Senhor escreveu os nossos dias, cada um deles, do primeiro ao último, antes mesmo do primeiro existir, ou seja, quando o Senhor ainda pensava em nós, né? Antes de nos enviar, antes de nos conceber, de nos gerar na barriga da nossa mãe, o Senhor já nos via, né? Assim, e é maravilhoso, como vai dizer o salmista no Salmo 139, o que acontece ali, o pouco que nós já descobrimos, né? Assim, nós ficamos maravilhados, né? Então é certo que o Senhor, que nós temos a sua atenção, que nós temos o seu amor, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor está ocupado, né? E grande é o seu feito, o seu trabalho em nós, né? Eu não sei quantos anos tem Jair, Elisângela, Antônio, Maria Socorro, Vera Lúcia, né? Todos os que por aqui passaram, têm passado, se deixado ficar, né? Quantos dias eles já viveram, né? Assim, quantas horas, né? O Senhor já... Mas está escrito que todos nós temos um número determinado de dias. É um pedacinho da Bíblia, né? Assim, e isso é tudo o que nós temos, não é? Então, nós precisamos, né, da sua ajuda para saber contar os nossos dias, para saber contar as nossas horas, todos os nossos números, estamos cercados deles, a vida é de ciclos, né? Ajude-nos a viver com sabedoria, porque é limitado, vai chegar ao fim, né? Há quem viva aí como se nunca fosse prestar contas, como se nunca fosse acabar, mas nós não somos insensatos assim, não, né? Nós temos bom senso, nós queremos, Senhor, viver cada dia, né? Cada dia tal qual o Senhor escreveu para cada um de nós, porque é personalizado, é particular. Está escrito lá em 1 Coríntios 12 que o Senhor tem um depósito e o Senhor deu uma medida, né, assim, para cada um. Tem a porção de hoje, o maná de hoje, nós acabamos de nos alimentar, né? É o que sacia, né, a nossa alma faminta, né, a nossa alma sedenta. Esse é o verdadeiro pão que nos alimenta emocionalmente, espiritualmente falando. Quem dele come jamais, né, sentirá fome. Há tanta gente desesperada por aí, Senhor, faminta, sedenta de ti e não sabe, porque é aqui, esse é o pão, né? Jesus disse: eu sou o pão da vida, e Jesus é a palavra, né? Esta é a verdade, este é o caminho, e aqui está a vida, a verdadeira vida, né? Então, por tudo isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, né, a viver hoje o que o Senhor pensou e planejou para a nossa vida hoje, né? Assim, Jair, oi, Robson, glória a Deus. Não é isso, Robson? É tudo o que nós precisamos, né? Ver aqui as famílias dos levitas, né? Cada uma tinha a sua função, tinha o seu papel, o seu trabalho a desempenhar, né? E cada um de nós não veio por acaso, não foi um acidente, né? Não escolhemos a família onde nascemos, mas certamente, né, ela é instrumento de Deus, né? Assim, para o que Deus tem para cada um de nós. Né? Ninguém vem de uma família perfeita, ninguém tem uma família perfeita, ninguém é perfeito, né? Mas
mas tudo ao nosso redor, cada detalhe, diz Romanos 8:28, né? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma versão que diz que cada detalhe na vida, né, daqueles que amam a Deus é transformado em algo bom, ou seja, ainda que não seja, né, assim, porque Deus trabalha, né, por quem nele espera, por quem nele tem depositado a sua confiança, né, assim. Oi, Lênis, Márcia. Então, por hoje ficamos por aqui, né, hoje começamos Números, chegamos ao capítulo 3, amanhã continuamos a partir do capítulo 4, um pouco mais sobre os deveres dos coatitas, dos gersonitas, dos meraritas, né, assim, e seguimos, né, com muita alegria. Olha só, vamos chegar à bênção sacerdotal em nosso firme propósito de leitura de toda a Bíblia. Seja bem-vindo, Robson, né, e Jair, de leitura de toda a Bíblia, né, não pulando nenhum pedacinho dela, versículo a versículo, página por página, né, assim, Jair, mesma hora amanhã, Jair, aliás, 9 horas. Eu tô aqui pensando, de segunda a sexta a gente poderia fazer nesse horário de 9 horas, né, e sábado e domingo, aí tem escola bíblica, né, tem ciclo de oração. Hoje, por exemplo, eu tô indo à tarde, vou procurar sempre ir à tarde, e toda semana eu preciso ir, né? Quase todo dia eu preciso ir. Esse é o meu trabalho. Então vou separar amanhã para nós estarmos aqui juntos nesse propósito, né? De leitura da Bíblia. Mas sábado e domingo eu não tenho opção, sabe, Jair? É necessário eu fazer de tarde, porque veja, no sábado são 8 congregações no meu setor. Então, são 8 ciclos de oração de criança no sábado, mais 2 de mocidade, são 10. Ainda que eu, por 2 meses, todos os sábados eu não consigo ir a todos eles, né? Assim, eu preciso estar, né? Visitando cada um deles, pelo menos uma vez no mês, né? Os de adultos acontecem durante a semana, de segunda a sexta, como hoje, por exemplo. São 2 por dia, e aí eu posso me organizar, né? De maneira que, oi, seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo apoio. Lembra daquela propaganda da Oi? Oi! Então, Jair, aí eu tô nesse dilema. Então, no sábado e domingo, provavelmente será à tarde. Domingo dou aula na escola bíblica, sabe? E pra quem é crente, né? Pra quem é... Oi, Ana Beatriz! Rapaz do Senhor, essa Bia é tu? É sim. Pois é, Bia, estamos aqui, querida. É, Bia, nós congregamos juntas. Aqui em Boas Novas, no setor 29, né? Na Assembleia de Deus, em Natal, né? Assim, Bia. Seja bem-vinda, querida, à leitura da Bíblia. Nós estamos terminando por hoje e amanhã estamos de volta, né? Em nosso firme propósito de leitura de toda a Bíblia. Nós começamos hoje o livro de Números, Bia, terminamos ontem Levítico, né? Já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora estamos começando Números. Já lemos os 3 capítulos de hoje, amanhã estamos de volta com mais 3 capítulos. E assim, como disse Jacó e Esaú, né? No pasto do gado das crianças, né? Sem pressa, 3 capítulos por dia. Ao final desse ano, em nome de Jesus, vamos estar concluindo a Bíblia juntos. Amém? Vai ler hoje? Sim. Então, chegamos aqui à parte dos números, né? E temos... A gente lê e ora, né, Jair, a palavra. E a nossa oração hoje é essa, né? O Salmo 90, verso 12. Pedindo ao Senhor que nos ensine, né, a contar os nossos dias, a contar os nossos números, né, de maneira que nós alcancemos, né, para que nós alcancemos um coração sábio, né. E é isso, queridos, eu preciso ir, né. Por mim eu ficaria horas e horas por aqui, é muito bom, muito agradável estar com vocês, mas eu preciso ir. Mas amanhã estamos de volta, amém? Amanhã estamos de volta. Eu vou estar colocando o horário, tá, Jair, aqui no perfil, mas fica combinado assim às 9 horas, tá certo?
É que amanhã tem ciclo de oração, né, Bia? Tava aqui dizendo a ele, sábado e domingo, nós estamos desde o início do ano, né, nesse propósito, mas sempre na hora que é possível. E eu quero muito firmar um horário, né? Por exemplo, a turma de ontem, que foi num horário, né, não está hoje, que está sendo no outro horário. Então, firmar um horário para que a gente possa estar sempre juntos, né? E sempre no mesmo horário, né? Então, de segunda a sexta é possível fazer de manhã, mas no sábado e domingo é necessário fazer à tarde, já ir depois do almoço ali, sabe? Porque tem ciclo de oração e que só acontece de manhã, né? Assim, e escola bíblica dominical. Mas a gente vai combinando, não é isso? Tanto de crianças, né? Como de mocidade, né? Tranquilo, Davi? Ou Jair? Então fica combinado assim. Amanhã então voltamos à tarde, amém? Ok. A paz do Senhor, que seu dia seja próspero, frutífero, né? Bem sucedido. E amém. E amanhã estamos de volta. A paz do Senhor, Bia. Que alegria, querida, te encontrar por aqui também, viu? A paz do Senhor, lindões, lindonas. Tchau, Antônio, Maria Socorro, Jadson. Jadson ficou quietinho hoje. Jair e Ana Beatriz. Que o Senhor os abençoe e os recompense, viu?